Olá, galera, aqui quem fala, professor de Física, o Alan, né? Você do pré-vestibular. Vamos levantar, vamos estudar. Galera, mesmo longe, estamos perto aqui gravando esses vídeos para vocês. Então, galera, momento de quarentena não é momento para eu ficar em casa sem fazer nada com meus pés pro alto. Pelo contrário, momento de quarentena é para eu poder aproveitar e estar estudando da melhor maneira possível, tá bom? Então, como vocês já estão basicamente acostumados, durante as minhas aulas eu estarei à disposição de vocês. Por favor, eu quero dúvidas. Como eu falei para vocês, se tem dificuldade com algum outro tema de física, você pode pegar um exercício resolvido, copia o exercício, depois que copiou, tenta fazê-lo novamente. Como eu falei para vocês, a questão não é se vocês fazem 30, 20, 50 exercícios, mas vocês podem fazer 5 entendendo. Ou você pode fazer uma questão de 2, 3 formas diferentes. Também é bem proveitoso. Tá bom, galera? Então, na aula da semana passada, começamos a falar sobre esse tema muito importante, abordado nas provas aí, né? Pessoal da CBMEG, o RGI, Enem, abordado nas provas, que é esse tema aqui chamado de MCU. Movimento Circular Uniforme. Né? Basicamente, galera, nós vimos que MCU é um movimento numa trajetória circular, e por esse movimento ele ser uma trajetória circular, ele ocorre periodicamente, ele ocorre várias vezes. E por ele ocorrer periodicamente, nós temos algumas grandezas relacionadas ao MCU. As duas primeiras são muito importantes. A primeira grandeza relacionada ao MCU, é a frequência, que nós vimos que frequência é o número de voltas, só para dar um repeteco para eu entrar na aula de hoje, é o número de voltas dividido pelo tempo. E nós falamos que essa frequência é medida em Hertz. Hertz quer dizer rotações por segundo. Então, para eu converter o RPM para Hertz, é só eu pegar o valor, ó, e dividir por 60. Ou, se eu quero fazer o processo inverso, que é pouco provável, faço o processo, né, multiplicação inversa. Vezes 60. Então, aqui, de RPM para Hertz, dividi por 60. De Hertz para RPM, multipliquei por 60. Só que relacionado à frequência, eu tenho uma outra grandeza chamada de período. Letra T. O que é o período? Tempo de uma volta. Período, então, vai ser o inverso da frequência. Ou frequência é igual a 1 sobre T. Vale ressaltar que a unidade do meu período de medida é segundos. E aí, galera, então, são as duas grandezas principais. Mas quando a gente fala de trajetória circular, assim como lá na trajetória retilínea, nós temos grandezas angulares. Então, quando nós vimos anteriormente velocidade, aceleração, nós vimos grandezas escalares. Então, no MCU, basicamente, nós vamos ter grandezas angulares. Então, nós vimos, a princípio, duas grandezas. Primeiro, essa grandeza aqui, que nós chamamos de espaço angular, representada pela letra φ, que o espaço angular é o espaço linear dividido pelo raio. Né? A unidade de medida desse espaço vai ser radiano, rad. Nós vimos também, galera, a velocidade angular. Né? Se eu tenho velocidade, que ela tem velocidade angular. A velocidade angular, ela é a variação do espaço angular pelo tempo, mas tem algumas equações importantes para a velocidade. Primeiro, velocidade é 2π sobre t. 2π sobre t. Segundo, eu posso dizer também que essa velocidade angular, se eu sei que período é 1 sobre f, então se eu juntar essas duas equações,
essa velocidade angular também pode ser 2πf. Então, são as duas equações. Só que tem uma equação extremamente importante, que é a equação que relaciona a velocidade escalar com velocidade angular. Que equação seria essa? Velocidade escalar é angular vezes o raio. Aqui, ó. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Claro que se eu pegar essas duas equações, eu vou dizer para você o seguinte, que velocidade escalar é 2π sobre t. Então, basicamente, são essas equações que nós vimos. Sendo que, vale ressaltar que na minha trajetória circular, nós temos uma grandeza muito importante, que ela é chamada de aceleração centrípeta. Alguns de vocês viram, outros não, mas vamos entender um pouquinho o que é aceleração centrípeta, o que ela pode ser relacionada aqui para a gente. É o seguinte, está aqui minha trajetória circular. Um objeto numa trajetória circular. Vamos supor que eu tenha esse objeto, ele está girando no sentido horário. Ele está aqui girando no sentido horário. Então, eu vou marcar 4 pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. No ponto A, qual seria, né, a direção e o sentido do vetor velocidade? Aqui, ó, a velocidade vai estar na direção horizontal apontando para a direita, porque o movimento é horário. Para a direita, aqui é a velocidade. No ponto B, vai estar apontando, ó, para baixo. No ponto C, vai estar apontando para a esquerda. E no ponto D, vai estar apontando para cima. Então, no ponto A, esse vetor velocidade terá direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. No ponto B, direção vertical, sentido de cima para baixo. No C, né, no ponto C, direção horizontal, da direita para a esquerda. E no ponto D, direção vertical, sentido de baixo para cima. O que você pode observar? Que nessa trajetória circular, essa velocidade varia a direção. E se essa velocidade, se esse vetor velocidade varia a sua direção, se ele varia a sua direção, aparece uma grandeza. Que grandeza é essa? Chamada de aceleração centrípeta. O nome já fala, centrípeta, centrípeta, aponta para o centro. Aqui, ó. Aponta para o centro. Olha que interessante. Ela vai apontar para o centro. Ela aponta para o centro. Aqui. E aí, como que eu poderia calcular a aceleração centrípeta? Basicamente da seguinte maneira, galera. A aceleração centrípeta, ela é V ao quadrado sobre R. Esse V, né, meu vetor velocidade, é minha velocidade, né? E esse R, o nome já fala, é o raio. Só que nós sabemos muito bem que a velocidade escalar é a angular vezes o raio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e no lugar da letra V vou colocar ômega vezes R. O que eu quero mostrar para você nesse momento é a interação entre a aceleração centrípeta e a angular. Vamos lá? Então, no lugar do V, ômega vezes R. Vai ficar assim, ó. A aceleração centrípeta, tirar aqui, melhorar um pouquinho a letra, é ômega vezes R ao quadrado sobre R. Né? Então, o que eu vou fazer, galera, para melhorar? Ômega ao quadrado aqui seria a mesma coisa matematicamente, né? De ômega ao quadrado vezes R ao quadrado
sobre R. Vou cortar esse R com esse R aqui. Olha que equação massa aí, ó. Ômega ao quadrado vezes R. Então, se numa questão, em um exercício, pediu para calcular a aceleração centrípeta, tá aqui, galera. Aí você vai falar para mim assim, professor, tem muitas equações. Poxa, olha aqui, ó. E aí, como seria a ideia? Galera, as principais que vocês têm que saber, ó. Frequência, tem que saber. Outra equação que tem que saber, ó, período, até porque frequência e período vocês vão trabalhar muito, sabe aonde? Lá em ondas. Ó, essa aqui é extremamente importante. E essa aqui é importante. Porque, galera, se você souber que V é ômega vezes R, se você sabe quem é ômega, tu já chega até aqui. Se você sabe que o período é 1 sobre F, você chega até aqui. Olha, porque eu poderia pensar também que esse V é 2π RT. 2π RT aqui é 2π F. Então, ou seja, eu só tirei e substituí. Então, não precisa ficar decorando todas elas. Mas tem umas que são principais e importantes, tá bom? Começa aqui, ó, da aceleração centrípeta. Mas beleza, galera. Então, vocês viram até aí sobre o vetor velocidade e velocidade angular, ok, perfeito. Só que você viu também lá na cinemática que todas as vezes que a minha velocidade varia, aparece alguém. Então, qual é a grandeza que surge quando a velocidade varia em um determinado tempo, basicamente? É a aceleração. Então, aqui não é diferente não, galera. Então, todas as vezes que essa minha velocidade angular, ela varia com o tempo, vai aparecer uma aceleração chamada de aceleração angular média. Então, a aceleração angular média, que é essa letra aqui, ó, ômega m, ela vai ser da seguinte maneira, olha, só que nós sabemos e nós aprendemos que a aceleração escalar média é a variação da velocidade pelo tempo. Mas, de uma forma simétrica, analogicamente, por simetria, a velocidade angular média não vai ser diferente. Ela vai ser a variação da velocidade angular pelo tempo. A unidade de medida aqui no SI vai ser radiano por segundo. E aí, para nós finalizarmos essa primeira parte, a gente consegue entender o seguinte, tem como eu relacionar a aceleração angular média com a aceleração escalar. De que forma, de que maneira, professor? Aqui, ó, a aceleração escalar é igual a angular vezes R. Galera, na prova de vocês quase não aparece, mas a galera que quer fazer aí, oficial do bombeiro, às vezes uma questãozinha ou outra pode aparecer, a gente já fica mais ou menos ciente. Beleza? Mas para nós finalizarmos essa primeira parte da aula, essa parte bonita, que cai muito em prova também, até aí, ok, galera? Alguma dúvida? Posso ir adiante? Pegar o lance da minha bicicleta lá. Né? Bicicleta é o seguinte. A bicicleta é o seguinte. Vou pegar o lance da minha bicicleta. Seria eu tenho duas coroas presas por uma corrente, uma correia. É o tópico que a gente geralmente chama de transmissão de movimento. Tem alguns casos particulares e nós vamos falar justamente dele hoje. Transmissão de movimento. Daqui a pouco a gente dá o grande finale. Então, vou pegar a ideia da minha bicicleta. Eu tenho duas coroas presas por uma corrente ali. Vou botar assim, primeiro caso, caso 1. Caso 1. Duas coroas, coroa A
e coroa B. A coroa A tem o raio A, tá aqui a coroa A com o raio A. Eu tenho a coroa B com o raio B. Eu tenho uma corrente entre essas coroas aqui, ó. Correntezinha entre essas coroas. O que nós vamos demarcar e dizer para vocês? Seguinte, galera, que a velocidade, se nós marcarmos 2 pontos aqui, um na coroa A, outro na coroa B, a velocidade escalar, a coroa A vai ter uma velocidade escalar, assim como também a coroa B. E eu vou dizer para você, então, que a velocidade escalar das duas, e aí você vai falar, professor, por quê? Já já você vai entender, segura aí. A velocidade escalar da coroa A vai ser igual da coroa B. Tá aqui, ó. Só que nós sabemos muito bem que velocidade é quem, galera? 2π RF. Então, o que eu vou fazer? No lugar da velocidade A, vou colocar 2π RF. Quer ver? Presta atenção aí, esteja comigo aí. Vamos lá. Não perde foco, não. No lugar da velocidade A, vou colocar aquela equação que estava ali, 2π RF. Então, vai ficar 2π RA FA igual, no lugar da velocidade B, vou colocar 2π RB FB. Tá aqui, ó. Se eu tenho 2π de um lado, 2π do outro, vou cortar. Olha a relação que eu cheguei até aqui, ó. Cai em prova. FA RA é igual a FB RB. Ou seja, galera, essa equação, ela vai mostrar pra gente nesse momento que você tem um processo de inversamente proporcional entre o raio e a frequência. Então, eu vou dizer para você o seguinte, que a frequência, ela é inversamente proporcional ao raio. Frequência maior, raio menor. Frequência menor, o raio vai ser maior. Então, ou seja, galera, aqui, se eu digo para você que o raio A, ele é menor que o raio B, poxa, então a frequência A é maior que a frequência B. O que eu quero dizer então para você com isso? Que o cara, né, essa coroa com menor tamanho, ela vai dar mais volta que a coroa do maior tamanho. Então, essa equação aqui, ela mostra justamente a relação entre, né, duas coroas e a relação entre frequência e raio, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, RA, né, RB, geralmente o que cai na prova de vocês é bem básico mesmo, dá o valor de cada uma, pedir para calcular, embora feliz, alegre e contente, beleza? Então, primeiro caso, transmissão de movimento. Temos o segundo, que também cai muito em prova, que geralmente você tem lá pode ser um objeto qualquer, pode ser um cilindro e uma haste, e você coloca duas polias, elas ficam girando. Tá? Mas aqui eu quero fazer de modo diferente, mas a ideia inicial vai ser a mesma. Dizer o seguinte, eu tenho um disco, e nesse disco vou demarcar 2 pontos para vocês. Vamos demarcar o seguinte, o ponto A e o ponto B. Aqui eu vou ter um raio, aqui eu vou ter um outro raio. O que eu posso dizer para você, galera? Se eu soltar esse disco, esses 2 pontos aqui, depois que derem uma volta completa, não vai chegar no mesmo lugar? Então, se esses 2 caras, se eu soltar esse disco, ele der uma volta e param no mesmo lugar, sabe o que vai acontecer? Eles vão percorrer o mesmo ângulo, no mesmo tempo. Então, se eles percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo, qual é a grandeza que relaciona ângulo e tempo? A velocidade angular. Então, eu vou dizer para você o seguinte, que a velocidade angular do cara A
é igual ao do ponto B. Só que nós sabemos muito bem que velocidade angular é nada mais, nada menos, melhor, né? Que a velocidade escalar é ômega vezes R. Logo, a velocidade angular, ela é, ó, V sobre R. E coisa boa! Então o que eu vou fazer, galera? No lugar da velocidade angular A, eu vou colocar escalar sobre o raio. Vai ficar assim, ó. Tirei esse cara, VA sobre RA. Quem é ômega B? VB sobre RB. Porra, então quem é maior, quem é menor? Como que seria essa ideia? Vamos botar valores ali para a gente poder entender e chegar ao que eu quero para a aula de hoje? Isso nós só estamos começando. Então vamos supor, galera, que esse raio B aqui seja essa distância aqui, ó, seja essa distância aqui de, botar assim, AB de preto. Que essa distância aqui, B, que essa distância B seja igual a 2 metros. E logo, esse cara A aqui, esse raio aqui, bem básico, 1 metro. Vamos supor, então, que a velocidade do ponto A seja uma velocidade escalar, tá? Igual a 2 metros por segundo. Como que eu poderia identificar a velocidade VB? Ela é bem tranquila, já dá para saber de cara ali, se é inversamente ou diretamente. Mas eu quero pensar nessa proposta. Então, se a velocidade A é 2, se o raio A vale 1, o raio B vale 2, como que eu posso achar o VB? Relação VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Então, vamos lá, ó. O VA eu tenho que é 2, o RA eu tenho que é 1, o VB eu quero achar, e o RB eu tenho que é 2. Meus amigos, o que eu vou dizer então para vocês? O que a gente pode dizer então para vocês? Se o raio B é maior que o raio A, então notoriamente a velocidade B tem que ser maior. Então aqui eu tenho algo, relação de diretamente proporcional. Quanto maior a velocidade, maior é o raio. Quanto menor for a velocidade, menor é o raio. Então, ou seja, para que o ponto A alcance o ponto B, para que o ponto A esteja ao lado do ponto B, ele vai ter que ter uma velocidade maior, por causa do raio. E o cara B não. Ele pode ter uma velocidade menor porque ele está do lado mais externo. Então aqui, VB é maior que VA, logo, RB, né, maior que VA, logo, VB é maior que VA. Pessoal, então, claro que tem outras possibilidades, tá? Se você pega uma haste e coloca dois cilindros e ficam girando ali, cai nesse caso aqui. Mas o mais comum é esse, tá? Esse caso aqui, FARA é igual a FBRB. Esse caso aqui, eu tenho VA sobre RA, VB sobre RB. Beleza até aí, galera? Basicamente, fechamos essa parte introdutória de MCU. Ah, VA, VB aqui. Onde aqui? Vamos lá, trocar aqui. Então é isso aí, VA, VB, aqui, VA aqui. Obrigado, galera. VB, obrigado. Show. VB sobre isso aí. RB maior que VA, né? VB maior que VA. Tá bom, show. Galera, então vocês vão ver aí, um pouco mais à frente, lá na aula de MCU, lá na aula de vetor, diferença entre MCU e MCUV, tá? Basicamente,
a nível de movimento, a nível de grandezas angulares, não precisa muito a gente falar, mas dando tempo no finalzinho a gente comenta com vocês. A minha ideia é pegar tudo que nós vimos e colocar dentro do exercício. E aí é a proposta da aula de hoje, né? Então vamos a algumas questões aí para nós falarmos de alguns pontos importantes. Vamos lá, preparei só 5 questões para aguçar vocês perceberem que não são questões extremamente difíceis. Então vamos lá. A primeira questão vai dizer o seguinte: um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem um diâmetro de 0,5 metro. Então, questão número 1, separando os dados, eu já sei que o meu diâmetro é 0,5 metro. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. Então, a frequência aí, 840 RPM. A pergunta, qual é a velocidade do automóvel? Então, galera, ele quer que venhamos descobrir um V. E aí, galera? Como que eu poderia descobrir a letra V? Ele me deu a frequência, me deu o diâmetro. Naturalmente, se você tem um diâmetro, você tem um raio. Porque você aprendeu em matemática, lá em geometria, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio é o diâmetro sobre 2. Eu vou melhorar aqui, para você poder entender. Então, você percebeu, né, você estudou, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio é o diâmetro sobre 2. Então, o raio vai ser aqui, ó, meu diâmetro 0,5. O meu raio 2, 0,25 metros. Tá aqui. Descobri o raio. Eu tenho um problema. Aqui, se eu observar os valores, né, A, B, C e D, aqui eu tenho metros por segundo. E aqui a frequência está em RPM. Mas a pergunta é a seguinte, é a pergunta que não quer calar. Como que eu posso transformar essa frequência, deixa eu trocar aqui, de RPM para Hertz? Como que eu posso fazer isso? Simplesmente já ensinei a vocês. Para eu transformar a frequência de RPM para Hertz, galera, só divido por 60, mais nada além disso. Então, vamos lá? Vou pegar agora a frequência e vou dividir por 60. Depois que eu fiz isso, beleza, vamos calcular e vai dar tempo. Eu quero determinar a velocidade. Qual é a equação que relaciona a velocidade que tem frequência, que tem um raio? Aqui, galera, ó. V, eu sei que V é ômega vezes R. Velocidade escalar é velocidade angular vezes o raio. E eu sei também que velocidade angular é 2πf. Se eu quiser descobrir e aplicar aqui, beleza, show de bola. Só que eu posso juntar essas duas equações. Olha aqui, ó. Então vai ficar velocidade é igual a 2πfr. Um detalhe que você vai falar, professor, eu substituo o π por 3,14. Aqui as alternativas, ó, tem o π. Então vou deixar o π aparecendo ali. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. V vai ser igual a 2π, vou deixar o π aparecendo. Essa frequência é 840 dividido para 60, vai ficar 84 sobre 6. Vezes 0,25. Então aqui vai ficar... Faz aí, Adriano, para mim. Depois corta. Aqui dá 14, né?
2, 28. 28, 28, 4. Isso aí. Eu tô ruim de conta. Então, ó. 7π. Beleza. Então, fechou. Letra E. O que nós fizemos novamente? Vamos lá. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio vai dar 0,25. Velocidade é igual a ômega vezes R, né? Velocidade angular é 2πf. Juntei as duas. Velocidade escalar é igual a 2πfr. E essa frequência de 840 dividir, né, RPM para Hz, dividir por 60. Fiz o cálculo aqui. 7π. Pronto. Não é difícil, né? Pegamos, identificamos a fórmula e corri para o abraço. Letra E. Vamos lá, próxima aí, galera. Próxima aí. Questãozinha 2. Questão boa também, hein? Questão boa. Vai dizer o seguinte. Um ponto em movimento circular uniforme dá 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. Qual é a velocidade angular? Qual é o seu período? E a sua velocidade linear ou escalar. Então, apaguei aqui, deixei algum tempinho para vocês poderem dar uma copiada. Na questão 2, vamos separar os dados aí, vamos com tranquilidade. Pessoal, quando eu falo em 15 voltas por segundo, estamos falando de quem? Quem é número de voltas pelo tempo? Aula de hoje, início da nossa aula, é a frequência período. Frequência. Então, 15 voltas por segundo é a frequência. E que já é em Hertz. Boa. Eu já tenho um raio que é 8 centímetros. Aí você fala assim para mim, professor, eu vou ter que transformar esse meu raio em metro? Meu querido, é só você ver as alternativas aqui, ó. Você está vendo que tem centímetros por segundo. Então, eu vou transformar não, deixa quieto. Primeiro, velocidade angular, período e as velocidades escalar. Galera, período é fácil pra gente. Por quê? Se eu tenho frequência, eu acho período. Eu sei que período é 1 sobre F. Então, fechou. Frequência, né? 15? 1 sobre 15. Segundos. Já poderia pensar, ó, letra A, ficaríamos restritos nas letras A e C, né? Então, vai embora B, vai embora D e vai embora E. Beleza. Eu quero, então, identificar o valor da velocidade angular. Vamos lá ver? Se eu tenho frequência, como que eu posso achar a velocidade angular? Qual a equação que é velocidade angular e frequência? Velocidade angular é 2πf. Quem é F aqui, galera? 15. Então, vai ficar 2π vezes 15, 30π radianos por segundo. Então, já achei o período, já achei a velocidade. E aí, ó, já poderia até marcar a letra C. Bateu, ó. Certinho. Mas será que... E essa velocidade escalar aqui é 240? Vamos ver se é. Como que eu calculo ela? Não tem problema, galera. Ó. Velocidade escalar é a angular vezes o raio. A angular eu tenho. E o raio, ó, 8. Olha que maravilha. V 30π 240π centímetros por segundo. Então, essa questão foi mais fácil, porque se você acha o período, você ficaria com duas alternativas. Se você achou a velocidade angular, já ficaria com a letra C, e a resposta está aí. Beleza, galera? Período, angular e escalar, galera. Vamos à próxima aí? Vamos lá. Próxima, questão 3. Questão boa também. O tacômetro é um equipamento que fica no painel do carro para indicar o motorista em tempo real qual é a frequência de rotação do motor. Sabendo que
o tacômetro esteja indicando uma frequência de 3.000 RPM, opa, já falou da frequência? Vou anotar que é importante. Nessa questão 3 é importante a frequência. Então, vou anotar aqui, ó, o dado, as primeiras informações. A frequência é 3.000 RPM. Determine a velocidade angular. Olha que maravilha, que tranquilidade. Será que com o valor da frequência posso calcular a velocidade angular? Posso. Velocidade angular é 2πf. Porém, um detalhe. Aqui ele pediu para ser radianos por segundo. Então, essa minha frequência eu vou transformar para hertz. Vou dividir por 60. Então, aí tá tranquilo pra gente, ó. Pra gente aí, ó. Corta, corta, que vai dar 50 hertz. Acabou o nosso problema, não tem problema. Então, velocidade angular é 2π. Quem é o F? 50 hertz. Olha que maravilha. Então, velocidade angular vai ser 100. Galera, olha que maravilha aí. Chá com pão. Pronto. Professor, ó, já sei que a letra C. Eu preciso trocar o π por 3,14? Isso é questão de pedir. Mas aqui, ó, vou marcar a letra C. Ok até aí? Então, vendo que não são questões difíceis, a única dificuldade que você vai ter é que muitas das vezes as questões colocam texto. E aí você tem que saber interpretar. De que forma você vai interpretar? Separa os pontos importantes ali, leia com calma, com tranquilidade, que vocês conseguem fazer, tá? Questão 4 aí, a penúltima questão, vai dizer o seguinte, vou apagar aqui. Penúltima questão, questão 4. Uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro e opera uma frequência de 1.200 RPM. Então, eu já sei que o diâmetro, né, as informações do texto, é 30 centímetros. Vamos confirmar? 30 centímetros. Se o diâmetro é 30 centímetros, opa, então o raio é 15 centímetros. E por 2. Tá aqui. Tem a frequência 1.200 RPM. Será que vamos transformar para hertz? Vamos ver. É a unidade aqui sim, né? Mas vamos terminar o que ele quer. Determine a velocidade escalar linear, né, de um ponto na extremidade, sabendo que π vale 3. Então, π vale 3. Ele quer a velocidade escalar. Não tem problema. O diâmetro, 30 centímetros. Raio foi 15. Frequência, 1.200 RPM. Vou dividir para 100. 100 não, 60. Né? De RPM para hertz dividido por 60. Então vai ficar 1.200. Não tem problema. 20 hertz. Qual a equação que relaciona a velocidade, frequência, raio? Olha aqui, ó. V 2π RF. Acabou meu problema. Vamos lá? V 2 vezes o π. Aí sim ele mandou trocar, né? Dados o π valendo 3. O raio foi 15. Vamos transformar para metro também? Aqui está em metro, né? Aqui vai dar, dividir por 100, 0,15. Botar assim, 15 sobre... Vai dar 0,15. Vou colocar 15 sobre 100. Que a gente pode trocar ali depois, tá? Então vai ficar 15 sobre 100. E aqui a frequência vale 20. Então olha que maravilha, ó. Foi. Aqui vai dar 30, 60, 60, 120, 12. Isso aí. Então a velocidade 12 metros por segundo. Vamos confirmar então de novo? Aqui vai dar 30 vezes 2,
60. 60 vezes 3, 180. Dividido por 10, 18. E agora tá certinho. 18 metros por segundo. Então, galera, diâmetro, raio, frequência. Quero achar a velocidade escalar. Beleza. Calculei aqui, vim embora, 18. Falei 12? Letra D, 18. Olha que maravilha. Maneiro, né? Vamos à última. Tá acabando, galera. Infelizmente. Olha a minha questão aí. Questão referente à transmissão de movimento. Questão boa. O nosso primeiro caso. As duas polias da figura abaixo estão acopladas por meio de uma correia e estão girando em sentido anti-horário, as duas. Sendo que o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1. Então vamos anotar então ali. O raio da polia 2 é 2 vezes o raio da polia 1. Marque a alternativa que mostra a relação correta entre as frequências. Então vamos lá? Vocês estão lembrados da aula de hoje, da transmissão de movimento? Qual a equação aí? FA, RA é igual a FB, RB. Eu vou trocar para melhorar a nossa vida, vou colocar 1 e 2, tá? Então, ó, F1, R1, F2, R2. O F1 não sei, o R1 também não, o F2 também não, mas o R2 eu sei, é 2 vezes R1. Então, vou colocar aqui, ó, 2 vezes R1. Isso que ele falou, ó. O raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1. R1, R1. Então, vou dizer o que para você? Que F1 é 2 vezes, ou que F2 é 2 vezes, F2 é F1 sobre 2. Pronto, galera. Então, fechou. Cortei aqui, cortei. F1, 2 vezes F2. Joguei para o outro lado. F2 também pode ser F1 dividido por 2. Qual a letra que eu marcaria aí? Cadê? F2, F2, F1, F2. Aqui, ó. Isso, F1, 2 vezes F2. Olha lá, a letra E. Beleza, galera? Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam sobre MCU. Saber as equações iniciais, saber que você tem período, tem frequência, a relação entre velocidade angular, velocidade escalar. Saber que você pode ter ali uma equação que relaciona frequência e raio, e do demais é só tranquilidade e alegria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aproveitado da aula. Por favor, curtem, né? Aproveitem bastante. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Espero que brevemente estaremos próximos aí novamente com o contato. Então, por favor, coloque seu nome, dê um ok nos comentários aí. Um grande abraço para vocês.